Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 67. Um pecado. Já agora não tira a doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme. Mana Glória, você assusta-se sem motivo, a febre passa. Não, mandem buscá-lo, posso morrer e a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir a casa. Na rua íamos calados, ele não alterando o passo do costume. A premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Mas cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara da doença como um negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Borbonos, mais me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh, mas eu não poderia nunca expor aquilo tudo que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia-me fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e do outro lado, e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes ressoava aos meus ouvidos como uma trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua de Mata-Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes quiseram interrogar-me o meu companheiro, sem ousar abrir a boca, mas agora já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração, não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que me poderia ser trazida por elas. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor foi um relâmpago. Tão depressa alumiou a noite como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante, menos que um instante, 1/100º de um instante, ainda assim o suficiente para complicar minha aflição como um remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver me adivinhado. E eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado. Mas, então era sempre a morte da minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe? Não, que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é de morte. E Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio o mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão força, assim também se vão embora. Com os dedos não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos, pôs que todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa. E por amor do período, José Dias faz crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na 2ª edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias bravíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando. Ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim entramos, subi trêmulos 6 degraus da escada e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho.
Estava queimando os olhos, ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois. Mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia. Era uma veleidade pura, uma ação que não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei ainda uma vez o meu velho meio de promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe, e eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que o empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2000. Onde iam os antigos? Não paguei nem uns nem outros, mas saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fiduciária. Ainda que o devedor não as pague, valem a soma que dizem.